Boa noite a todos. Pelo meu relógio, faltam 3 minutinhos para as 8 horas. Então, é momento de nós irmos acomodando o nosso pensamento, né? Relaxando um pouco, para que daqui a pouquinho nós tenhamos a oportunidade de fazermos uma oração em conjunto, dando início à nossa reflexão, que deverá durar no máximo meia hora, 40 minutos, cujo tema é muito importante nós discutirmos nesse momento de pandemia. Então, vamos aguardar mais uns 3 minutinhos para que nós possamos dar início à nossa atividade de hoje. Eu preferi, justificando eu ter começado um pouco antes, eu preferi iniciar o vídeo um pouco antes, para que no momento que nós tivéssemos que dar início, não houvesse nenhum obstáculo para que a gente possa realizar essa atividade. É um cuidado que eu aprendi a ter com o Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, que também faz algumas lives que eu tive a oportunidade de participar. Então é sempre bom nós entrarmos um pouco antes para nos prepararmos, né? Eu já estou vendo que tem algumas pessoas, né? Nós já iremos começar. Boa noite, Amanda. Boa noite, Aparecida, né? É muito bom poder estar com vocês. É muito importante mantermos o contato, mesmo que ainda não seja pessoalmente. Bom, são 8 horas e eu costumo ser bastante pontual. É neste momento que nós vamos reunir o nosso pensamento. Não importa o número em que estamos, importa, como nos ensinam os Espíritos, a intensidade e o coração quando oramos. Então, que possamos, nesse momento, rogar ao nosso Criador, ao nosso Pai, as bênçãos, para que nós possamos refletir juntos sobre a importância de estarmos na Terra neste momento, rogando aos bons Espíritos que nos inspirem e nos auxiliem a ser um bom instrumento para a espiritualidade maior, para que, intuídos, cada um de nós, possamos fazer dessa noite uma noite de verdadeira reflexão sobre a nossa estadia no planeta, neste período em que nos encontramos. Que a paz do Mestre Jesus envolva cada um de nós, em especial aqueles irmãos que se encontram aflitos por dores morais e físicas. Que nesse instante as bênçãos do nosso Criador recaiam com mais intensidade a todo aquele que sofre. Assim, Pai, pedimos a permissão para dar início à nossa atividade de hoje. Assim seja. Bom,
Então, boa noite a todos, né? Que sejam todos bem-vindos para essa conversa amiga. E o tema que eu escolhi é do Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação. Primeiro, por que encarnação? Porque quando Kardec faz essa pergunta, ele está perguntando aos espíritos qual é a necessidade de nós, espíritos imortais, termos um corpo. Qual é a necessidade, uma vez que a nossa verdadeira pátria é a espiritual? Porque na Terra nós somos viajantes, somos passageiros, nós estamos de passagem. Então, quando ele pergunta qual é o objetivo de nós tomarmos um corpo, os espíritos vão responder: Deus lhes impõe aos espíritos a encarnação com a missão de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então percebamos que aqui temos dois pontos importantes. Primeiro, nós encarnamos porque somos espíritos imortais, todos fomos criados simples e ignorantes. Para nós atingirmos a perfeição, é necessário que nós passemos por determinadas provas ou expiações para que possamos um dia atingirmos a perfeição. Nós somos espíritos perfectíveis. Então, o que acontece? Existe, neste compromisso individual de buscarmos a perfeição, uma outra tarefa que ele deixa claro na segunda parte dessa resposta, que é, com isso, nós também contribuímos para o progresso daquele meio que nós encarnamos. Então, nós temos dois compromissos principais: a nossa evolução e colaborar com a evolução do nosso meio. O primeiro ponto é que quando nós encarnamos, nós esquecemos o nosso passado, esquecemos de onde a gente veio, né? Para onde a gente vai, porque o esquecimento, embora seja temporário, ele vai estar em nós durante toda a nossa existência. Então, para a nossa conversa de hoje, é necessário nós entendermos que a palavra vida, ela é para a vida espiritual. A verdadeira vida é espiritual. Nós vamos utilizar para esta estada na Terra a palavra existência, porque é assim que a gente aprende com os espíritos. Este momento que nós estamos aqui é uma existência. A vida é espiritual, nós somos imortais e ela é contínua. Então, o que significa isso? Nós estamos vivos sempre, aqui e no mundo espiritual. Sempre estaremos vivos. Só que nós usamos a palavra vida também para essa encarnação, que não está errado, mas eu só estou querendo distinguir que a vida ela é contínua e as existências é que são intercaladas. Então, por exemplo, muitos de nós podemos ter tido já umas 500 vidas, 1000 vidas, e neste período que estamos encarnados, 1000 vidas não, 1000, desculpe, vê como é vício de falar, 1000 existências, 500 existências. E neste período, nós continuamos sendo o que nós somos, espíritos, apenas
Quando tomamos um corpo, nós tomamos um instrumento que vai nos auxiliar, um instrumento necessário para que a gente possa estar aqui na Terra ou em outro planeta, conforme o planeta e conforme o corpo. Então, o que isso significa? Significa que, como nós aprendemos, quando nós tomamos um corpo, é como se nós estivéssemos representando um papel. Até eu quero indicar para vocês um livro chamado Falando a Terra, de Francisco Cândido Xavier, que vai psicografar mensagens de diversos espíritos. Este livro, ele está em falta na nossa livraria espírita, e também é muito difícil conseguir ele em papel. Ele está disponível em PDF, mas em papel é um pouco mais difícil, porque eu não sei se ele está sendo editado constantemente. E esse livro é muito interessante. Por que é interessante? Porque nele estão mensagens de espíritos que viveram aqui na Terra e personagens importantes, que no final do livro tem uma bibliografia de todos eles, explicando que papel eles tiveram aqui no Brasil, que papel eles tiveram naquele momento histórico. E ele o prefácio dele é de 18 de abril de 1951. E neste livro, para vocês terem uma ideia dos personagens que ali estão, a primeira mensagem, se não me falha a memória, é de Rui Barbosa. Depois temos mensagens de Teodoro da Fonseca, depois também temos mensagens do Abel Gomes, que era espírita, do Bittencourt. E por que eu indico? Porque dentro desse livro existem várias, dentro dessas mensagens, existem mensagens que nos fazem, além de nos chocarem, elas nos fazem refletir sobre o que nós estamos fazendo realmente na Terra. E uma delas é do José Antônio Nogueira, que vai falar sobre o tempo. Mas existem outras, que eu também vou mencionar de leve, que vai nos refletir sobre que papel nós estamos executando neste momento e como é que nós estamos executando. Então, este espírito, ele estava na última encarnação, espírita, ele desencarna na década de 40, se não me falha a memória, e ele era espírita, era um magistrado, era um escritor, e ele relata que no momento que ele sentiu o coração apertar, como ele descreve, com mãos férreas, ele vai sentindo que a vida, ou melhor, a energia vital, está se esvaindo do seu corpo. E naquele momento ele entra num processo de agonia e começa a sentir uma aflição diante daquele acontecimento, quando de repente ele vê uma luz e ele se liberta do corpo e começa a seguir essa luz. Então, percebam, ele está relatando isso já alguns anos após a sua desencarnação, mostrando como foi o impacto da sua desencarnação. Então, neste momento, ele relata que começou a seguir aquela luz. E que seguindo a luz, começa a perceber que existiam outros seres seguindo a mesma luz. Alguns sendo apoiados por outros espíritos, outros sendo carregados por outros espíritos, e ele estava se sentindo leve, solto, e de repente ele se vê acompanhado por um espírito amigo que ele não sabe identificar de onde ele conhecia. E assim ele caminha, até chegar num determinado ponto em que ele
relata que se fez uma reunião muito grande de espírito para ouvir alguém. E este espírito que vai falar é um espírito de muita luz que se materializa rapidamente e começa então a fazer uma preleção sobre aquele momento, explicando que muitas vezes as pessoas buscavam a paz, o descanso, né? Que a vida era trabalho. E chega num determinado momento desse discurso que o Nogueira, o José Antônio Nogueira, ele fica tão impactado ouvindo aquele espírito ao se dirigir com profundo amor, com profundo respeito àquela multidão imensa. Ele fica tão inebriado que quando esse espírito começa a falar sobre o tesouro do tempo na Terra, ele se sente impactado. Porque esse espírito começa então a fazer uma colocação de que o tempo na Terra, ele é bem aplicado quando nós servimos, quando nós ajudamos o outro, quando nós colaboramos com aquela comunidade em que vivemos, quando nós nos tornamos um ser melhor, um ser humano bom, justo, melhorando a nossa convivência, a nossa relação social. E neste momento que ele começa a escutar tudo isso sobre o tempo, começa na sua memória, ele vai revivendo os momentos que ele perdeu a oportunidade de auxiliar. Ele vai revivendo os momentos que as pessoas desesperadas passaram pela vida dele e que ele não ajudou, porque talvez estivesse ocupado com algo da vida material. Ele não diz por a razão, ele só diz que neste momento ele vai se tornando cada vez mais impactado com aquela fala e começa então a trazer lá do seu inconsciente as oportunidades que ele deixou passar sem se tornar uma pessoa melhor e sem ajudar o próximo. E ele fica tão impactado, ele começa a sentir uma dor tão profunda que ele retorna, ele sente uma vontade de levantar, de sair, ele levanta, ele sai e é atraído para onde está o corpo dele. E quando ele chega naquele local onde os seus familiares já estão esperando o seu suspiro final, como vulgarmente nós falamos, ele quer abrir a boca para falar para as pessoas que ali estão a importância de aplicar bem o tempo. Ele tenta expressar, ele se esforça para comunicar àqueles parentes que estavam ali em volta do seu corpo, à volta do seu corpo, para que explicar que o tempo era valioso. Contudo, ele não consegue. E o espírito amigo, que novamente se materializa ao lado dele, explica: é tarde, vamos partir. E ele vai partir junto com essa entidade, chorando, porque sua consciência, naquele momento, mostrava quanto tempo ele tinha desperdiçado aqui na Terra. Quando eu li essa mensagem, algum tempo atrás, eu resolvi, dentro da reflexão que fiz, enfocar como este tempo da pandemia foi uma novidade para nós e uma dificuldade para nós. Por quê? Porque, em regra, quando nós estamos na Terra, nós estamos muito ocupados com a nossa vida material, sempre muito ocupados. E aí o que acontece? Como nós estamos muito ocupados, a nossa vida é muito atribulada, nós corremos para cá, atendemos ali, corremos para lá, e acabamos
não tendo tempo para nos dedicarmos à nossa vivência espiritual. O pouco tempo que a gente tem, ele se limita a palestras, alguns estudos, algumas atividades dentro da casa espírita, mas para a maioria de nós, o tempo é muito curto, como nós colocamos. Só que a partir do dia 18 de março, quando houve a dificuldade da pandemia, agora já no Brasil, nós ficamos limitados com relação à nossa atividade material. Quase todos nós ficamos restritos aos nossos lares, tendo as atividades em nosso lar e procurando restringir o máximo possível o contato com o público. Assim, as escolas se encerraram, as casas espíritas fecharam e nós estávamos diante de uma realidade que não estávamos mais acostumados. Então, o que aconteceu para uma parte de nós? Como as atividades foram suspensas, a princípio quase todas, depois que foi voltando, muitos de nós ficamos esperando que a pandemia acabasse. Por quê? Porque quando a pandemia acabar, se é que vai acabar um dia, né? Que nós sabemos que tudo isso é relativo, poderá vir uma outra virose, nós queríamos retomar as nossas atividades. Só que, como esse acontecimento era uma novidade, nós ficamos um pouco impactados com a utilização do tempo. E aqueles que têm criança em casa, mais ainda, porque como as escolas fecharam, eles tinham que também lidar com as crianças. Algumas convivências familiares pioraram, porque havia uma permanência constante dentro do lar. Mas outras relações familiares, elas se aprofundaram. Elas ficaram melhores. Houve uma cumplicidade da família em função de poder sair dessa situação da melhor forma possível. Além da preocupação muito natural de cada um de nós com o desencarne, o nosso desencarne ou com o desencarne de uma pessoa que amamos. Então, o que aconteceu com a maioria de nós? Nós ficamos em suspenso no tempo, esperando que tudo isso passasse, que nós resolvêssemos. Alguns de nós preenchemos o tempo com estudos e com palestras. Isso é ótimo. Contudo, não é suficiente. Por quê? Porque receber conhecimento é a parte mais fácil. É só nós, atualmente, nós temos tanto material disponível na internet e todos os palestrantes que são conhecidos nacionalmente e internacionalmente dispuseram uma série de palestras. Poderíamos assistir 24 horas por dia. Palestras de alto nível na internet. Contudo, adquirir conhecimento é apenas uma parte da nossa evolução. Porque, obviamente, o conhecimento, ele me ampara, me auxilia para que eu possa fazer as escolhas corretas. Contudo, não é suficiente. Mas é a maneira mais cômoda de eu justificar meu tempo. E aí, o que aconteceu? Quase todos nós nos envolvemos em várias atividades online. Só que tem um pequeno probleminha. Este tempo que nós recebemos, talvez, fosse necessário para nós promovermos aquilo que Santo Agostinho nos recomenda na questão 919. Acho que é 919. Que é, conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque na convivência
nesses meses é que a gente teve dificuldade, alguns de nós, né, tiveram dificuldade para se relacionar com as pessoas, com o mundo exterior, por exemplo. Quantas pessoas ficaram altamente nervosas porque não podiam fazer compras no shopping? Quantas pessoas ficaram extremamente estressadas porque não podiam ir para um parque, porque não podiam sair, porque não podiam participar de festa, porque não podiam participar de reunião? Então, é neste momento que a gente vai percebendo que a nossa vida talvez esteja muito para fora. E o convite era para nós ficarmos para dentro, examinando quem realmente nós somos, o que nós poderíamos fazer. Será que algum de nós teve a presença de pensar assim: o que é que eu posso nessa pandemia fazer para melhorar a vida do meu próximo? Eu sei que teve muita gente que fez. Teve pessoas que fizeram campanhas, arrecadaram. Tem pessoas que fizeram, por exemplo, movimentos, né? Inclusive para os animais, uma série de coisas. Mas a pergunta é assim: o que é que eu posso verdadeiramente fazer para o meu meio? Qual é o meu meio primeiro? Minha família. O que eu poderia fazer para me transformar num melhor pai, numa melhor mãe, numa melhor filha, numa melhor vizinha? Porque esse é um desafio. É muito fácil nós participarmos de uma campanha uma vez por semana arrecadando fundo. O difícil é conviver com aquele vizinho difícil, ou com aquele parente mais difícil, né? Que neste momento talvez necessite do nosso auxílio. Então, a questão é, Jesus nos ensina que aquele que quer ser o maior tem que servir. Que o nosso objetivo na encarnação, de estarmos aqui, não é sermos servidos, é servir. E para servir, eu tenho que primeiro me conhecer, estar bem, porque eu posso até ajudar os outros, mas posso não ser bom. Eu posso até praticar o bem, mas posso não ser justo. Eu posso fazer tudo aquilo que eu considero caridade, mas posso ser uma pessoa difícil de convivência. Muitas vezes, na nossa própria casa, nós dificultamos a vida dos outros quando implicamos com coisas que não tem muito jeito, não tem muita solução. Quando passamos o dia inteiro reclamando. Vocês percebem como a gente reclamou nessa pandemia? Eu digo que aqui em Curitiba nós estamos passando por várias provas, né? Nós reclamávamos da chuva, agora estamos reclamando do sol porque não temos chuva. Nós reclamávamos que não tínhamos tempo, agora temos muito tempo, continuamos reclamando do tempo que nós temos. Então, nós percebemos que muito do nosso tempo nessa encarnação está sendo aplicado em reclamações, em ansiedade. Por exemplo, quantos de nós estão esperando essa vacina para poder sair? Gente, e se a vacina não vier? E se a vacina demorar 1 ano? Será que nós vamos ter que suspender nossa existência? Será que nós não vamos ter que dar conta desse período que simplesmente estamos aguardando? Aí você vai colocar assim, mas como é que eu posso servir numa pandemia? De muitas formas. Sendo o melhor marido, o melhor filho, o melhor funcionário, mesmo online. Sendo solidário, né? Auxiliando aqueles, por exemplo, que estão tendo dificuldade para ensinar o filho.
porque nem todos os pais estão preparados para dar aula para a criança. Auxiliando aquele parente que muitas vezes está com dificuldade para sobreviver mesmo. Então, nós temos que buscar em nós qual foi a verdadeira... O que essa pandemia trouxe para nós, para que nós tivéssemos a chance de auxiliar o outro e nos auxiliarmos, porque cada vez que eu retiro uma imperfeição, eu estou auxiliando a mim. Porque quanto menos imperfeição, mais felicidade eu vou ter no futuro. E agora também, como ensino os Espíritos, a cada imperfeição um sofrimento, porque a imperfeição é que gera o sofrimento. Se eu consigo retirar a imperfeição, eu tenho a oportunidade de ser um pouco mais feliz, nesta ou na próxima vida. Então, a cada trabalho que eu faço em mim, resulta sempre a maior caridade. E cada vez que eu modifico o meu comportamento, eu sou exemplo para os outros modificarem. Eu posso espelhar aquela mudança, porque a maioria de nós sabe no que o outro precisa mudar, mas não reconhece aquilo que nós necessitamos mudar. Então, esse momento em que estivemos parados, além do conhecimento intelectual, muito natural e confortável, porque é muito fácil ligar a televisão, ligar o computador e receber as informações preparadas pelo outro, é muito mais fácil do que preparar, do que fazer, do que telefonar para o outro para saber se está bem. Porque a gente percebe que muitas pessoas tiveram dificuldade, inclusive de solidão. Porque, na verdade, nós ficamos preocupados com a nossa problemática, com a nossa dificuldade. E quando muitas vezes colaboramos no sentido material, porque é a parte mais fácil realmente. Então, o convite de hoje é nós lembrarmos que quando nós encarnamos, nós assumimos um papel. A Terra é o cenário. E na Terra, nós vamos ter vários papéis. Cada existência, eu tenho um papel. E dentro deste papel, eu tenho várias facetas. Então, por exemplo, nesta vida, nós estamos, ou mulher ou homem, né? Eu estou falando quanto à biologia. E podemos estar, estamos como mãe, como professora, como esposa, como filha, temos outros papéis. Mas todos esses papéis, todos eles, nós temos que realizar com amor e com o objetivo de servir. E, muitas vezes, nós queremos saber o que o mundo vai dar para nós e não o que nós estamos dando para o mundo. Então, o convite é para a gente refletir sobre como nós estamos nos saindo neste papel que estamos interpretando. Quando chegamos, quando nascemos, entramos pelo berço. E quando saímos, vamos sair pelo túmulo. Então, entre a chegada pelo berço e a saída pelo túmulo, nós temos que saber como é que nós interpretamos este papel. Se quando... vocês vão dizer assim, mas isso eu vou fazer no momento que eu desencarnar. Não. Tudo aquilo que eu descobri, que eu ainda não executei e que eu devo executar, eu posso ainda nessa existência tentar ser melhor. Por exemplo, se eu penso que não fui uma boa filha, eu posso ainda executar um papel melhor. Mas eu não tenho mais pais, mas eu continuo sendo filha de alguém, filha de uma tia. A palavra filha, entre aspas, né, que eu quero dizer. Eu posso ter um vínculo
com uma pessoa que eu possa transferir este amor que sinto pelos meus pais, que sempre será o mesmo, mas eu posso sim ser gentil, auxiliar o idoso. Então, a questão que fica para nós é como é que nós estamos nos saindo neste papel, em primeiro lugar, com relação ao aproveitamento do tempo. Se eu estou aproveitando esse tempo para crescer, para me desenvolver, ou só estou aproveitando o conhecimento dos outros para me congestionar de cultura e desta cultura, desse conhecimento, aplicar 1%. Todo conhecimento é fundamental, desde que eu aplique no meu dia a dia, desde que eu internalize-o e transforme em pensamentos, atitudes, em falas. Porque esta é a parte mais difícil e é que os espíritos insistem conosco. E esta mensagem que eu citei para vocês, do José Antônio Nogueira, do livro Falando a Terra, psicografado por Francisco Cândido Xavier, essa mensagem, que tem o título O Tempo, fala justamente sobre as oportunidades que nós perdemos de verdadeiramente servir ao Cristo por meio do nosso irmão necessitado. E não é necessitado somente de coisas materiais, mas em especial necessitado de amor, de carinho, de atenção. Eu gostaria muito que nós pudéssemos encerrar neste momento com o firme propósito de fazer uma análise. Por quê? Porque o cenário Terra, nós vamos voltar muitas vezes, mas este papel eu estou interpretando nesta existência. Então, o importante é que eu atinja o objetivo pelo qual eu tomei um corpo. E segundo os Espíritos, em especial nas obras de André Luiz, ele nos afirma, os Espíritos nos afirmam, que é muito